Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo. Canal Pai Resgatando Vidas, minha opinião. Vamos esperar o pessoal chegar. Depois de um. Vamos esperar os comentários. Olá, amigos. Vou guardar o feedback de todos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem, pessoal? Vamos chegar compartilhando. Sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo, né? Live diária, agora inaugurando essa sessão de lives. Fale com Medina. Lúcia Silva, boa tarde, Medina. Ana Paula Mendes, oi. Natiele Medeiros, boa tarde, Rio de Janeiro. Cristina Gleice, é isso? Olá. Gelson Correia, saudade de te ver aqui. Boa tarde, Medina. Elizabeth Metai. Olá, Medina. Luciana Helena, boa tarde. Ana Paula Mendes, sim. Sueli Ferreira da Costa, boa tarde. Vilma da Cruz, boa tarde, Medina. Lúcia Silva, som ótimo. Obrigado pelo feedback. Cida Cesário, olá, tudo bem? Rogéria Lemos, boa tardezinha, né? Estamos inaugurando o horário da tarde. Vamos testar esse horário para ver como que é, né? O público da tarde. Vilma da Cruz, boa tarde, Medina. Que bom ver sua live. Obrigado, vocês são demais. Natieles, estou ouvindo bem. Obrigado pelo feedback. Cris Paixão, boa tarde. Andréia de Deus, boa tarde, Medina. Rosa Silva, boa tarde, Medina. Maria de Lourdes. Cris Paixão, Rio de Janeiro. Luciana Helena, a live de ontem foi top. Realmente foi top. Realmente houve algumas coisas desnecessárias, mas que são necessárias, né? E como eu havia prometido para vocês ontem, né, falar uma história muito especial para mim e utilizar dessa história para inaugurar a série de lives Fale com Medina. O que é a série de lives Fala com Medina? Não sei se vocês estavam já aqui na página, né? Quando eu falei sobre a quantidade de histórias que estavam chegando para mim no Messenger, sabe, histórias profundas, sabe, onde as pessoas pediam direcionamento, sabe, falavam apenas suas vidas. Eu tenho certeza que histórias assim iriam impactar a muitas pessoas. Então eu orei ao Criador e entendi esse direcionamento de abrir um espaço para contar essas histórias de vocês, né? Para falar, dar direcionamentos também e também através disso tocar outras pessoas. Porque afinal, aquilo que nos é dor pode ser cura para muitos, né? As escrituras dizem que nós devemos aprender a transformar a nossa dor em cura, sabe? Aprender a transformar a morte em vida. Isso significa ter experiências, isso significa fazer das experiências algo, sabe, como um elevador, um alavancador de vidas, né? E esse é o intuito. Eu vou até fixar novamente o e-mail aqui, tá? Tá aqui. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Isso, tá certo. Esse é o e-mail que eu vou receber as histórias das pessoas. Aliás, já estou recebendo, né? Nós temos esse primeiro e-mail de agora, já temos mais uma outra história. Então vamos esperar o pessoal chegar, vamos compartilhar. Eu tenho certeza que essa história vai tocar a muitos. E, inclusive, muitas pessoas que falam sobre mim, muitas pessoas que tentam me compreender. Olha, Medina, por que você fala sobre projetos? Por que você fala sobre dependência química? Por que você fala sobre esse assunto? Eu vou responder a todas essas perguntas com essa história. Então, compartilhem, essa é uma história muito importante para mim. Eu ouso dizer que nenhuma live vai ser ou foi tão importante como essa live, né? Apesar de não se tratar estritamente dos assuntos do projeto, é estritamente sobre os problemas causados pela dependência química e pelas drogas, né? Não é um assunto muito fácil para mim de falar, então, portanto, eu peço a ajuda de todos, vamos compartilhar, né? Todos aqueles que falam do Medina, oh, o Medina é isso, o Medina é aquilo, etc, etc e tal. Claro que cada um tem direito a ter sua opinião, mas agora vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim. Por que eu falo sobre isso? Por que eu me posiciono, como eu me posiciono em relação aos projetos, né? Vamos ver aqui os comentários. Fátima Zacotegai, aprendo muito com você, muito obrigado. Acompanho do Rio Grande do Sul, poxa que legal, morei tão pertinho. Alessandra Leca, boa tarde, Medina, nosso João Medina. Olha só, o pessoal não esqueceu, obrigado. Boa tarde, Ângela Matias, boa tarde. Boa tarde, Medina, um abraço daqui do Rio Grande do Sul também. Olha só, cidade da Cruz Alta com muito calor, sério. Sandra de Jesus, Medina Adriele saiu do projeto, tô chocada, mais uma decepção. Pois é, Sandra, mas quem acompanhou minha última live a respeito da Adriele consegue compreender um pouquinho. Eu vou falar sobre isso, tá? Ivonete Caep, sempre aqui com a gente. Boa tarde, Medina, aqui do Pará. A Lúcia tá falando que tá travando, pessoal. Carmen Lúcia, boa noite de Lisboa, tá noite aí, né? Rosângela, boa tarde, Botucatu.
Eleonora Santos, boa tarde, Medina. Menezes Sandra, eu te acompanho da Suíça, você top, obrigado. Aqueles que estão dando carinha brava, muito obrigado, pessoal. Isso aqui, de verdade, isso é engajamento, tá? Vou te ensinar uma coisa sobre redes sociais, é só vocês pesquisarem. O engajamento negativo às vezes é melhor, então vocês estão me ajudando. E agora vocês vão ter oportunidade de me conhecer. Por que o Medina defende o projeto? Por que o Medina é isso? Eu vou contar um pouquinho da história, né? E assim eu vou abrir, essa é uma live, claro, uma live menor, mais curta, onde eu vou contar algumas histórias, né? Esse aqui eu falo com o Medina 00, eu já tenho a próxima pronta, vai ser live também, e espero receber, através desses e-mails aqui, as histórias de vocês. Né? Que isso toque, que essa live de hoje, a live de amanhã, toque no coração de outras pessoas, encoraje-as de falar. Claro que eu não vou falar o nome da pessoa que me mandou um e-mail, a não ser que a pessoa autorize, a não ser que a pessoa diga, pode falar que sou eu. Né? Mas eu tenho certeza que tem muitas histórias aí, pessoal, pelo que eu recebo no message, que vão tocar muitas vidas, tá? Então vamos conversar. Luzia Andrade, boa tarde, Medina. Palmital, São Paulo, que legal. Eliana Amaral, boa tarde, Medina. Sou de Araraquara. Ivonil de Souza, os internos do pai Marcos parece que estão lá só por ele. É ele sair, as dificuldades aparecem bem mais. Bem pontuado, viu, Ivonilde? Mas eu acho que é um pouquinho mais profundo do que isso, né? Sandra Márzia, boa noite, Medina. Grande abraço da Itália. Já tá à noite, né, Sandra? Um abraço, que Deus te abençoe sempre, né? Então, pessoal, peço que vocês compartilhem. Essa aqui é uma live muito importante para mim, tá? Eu vou começar fazendo a leitura do e-mail. Naturalmente, eu não vou falar o nome da pessoa, vou falar só no final, para que vocês foquem na história, tá? E o quanto isso é profundo, o quanto o problema das drogas atinge muitas vidas. Isso vai ser muito importante, pessoal. O e-mail começa assim: olá a todos. O problema da dependência química na sociedade vai além dos danos causados ao usuário em si. Às vezes, a droga consegue atingir pessoas inocentes, e quando ela faz isso, geralmente arrasa com toda uma estrutura e com toda a construção de vida dessa pessoa. E isso é algo extremamente difícil de se lidar. É por isso que nós falamos que o problema da dependência química vai muito além da pessoa. Né? Quando nós dizemos, olha, o projeto tem 40 pessoas, 50 pessoas, são 40 famílias, são 40 histórias profundas, percebe? E aqui eu continuo o e-mail. É difícil justamente porque não estamos preparados para lidar com esse problema, pois apenas aprendemos a ver o superficial, aquilo que está à vista de todos, e poucos são aqueles que querem ver com profundidade esse problema. E depois do que passei e irei relatar abaixo, está aqui no e-mail, decidi fazer essa diferença. Você percebe que esse é um problema enfrentado pela superficialidade, que existem uma gama de pessoas preocupadas com projetos só por causa do econômico. Essas pessoas estão dizendo para mim e para você que o dinheiro que elas investiram é mais importante que as famílias que estão lá, é mais importante que as famílias que não são acabadas porque aquelas vidas não estão nas ruas, e vocês vão entender. Vocês vão entender sobre isso, tá, pessoal? Vou continuar aqui o e-mail. Eu vou tentar não interromper porque a história é muito forte. Eu vou repetir, é difícil justamente porque não estamos preparados para lidar com esse problema, pois apenas aprendemos a ver o superficial, aquilo que está à vista de todos, e poucos são aqueles que querem ver com profundidade esse problema. E depois do que passei, irei relatar abaixo, decidi fazer essa diferença. Quando eu tinha apenas 12 anos, toda a minha vida virou de ponta cabeça, pois perdi a maior referência que eu poderia ter em minha vida por causa das drogas. Essa aqui é a pessoa relatando no e-mail o problema que a droga causou na vida dela. Quando eu tinha apenas 12 anos, toda a minha vida virou de ponta cabeça, pois perdi a maior referência que eu poderia ter em minha vida por causa das drogas. Mas não diretamente, e sim indiretamente. Nessa idade, tudo que eu entendia da vida, ou tudo que eu almejava na vida, estava presente na figura do meu pai. De fato, ele era meu super-herói. Meu pai nunca ficou um dia sequer sem me ver, muito menos sem dar notícias. Meu pai era separado da minha mãe, ele explica a essa altura. Em uma fatídica terça-feira, senti uma sensação muito ruim pela manhã. Lembro-me vividamente esses momentos, e foi este o primeiro dia que meu pai não deu notícias. O segundo dia soou como um alarme de medo em meu coração, mas fiquei tranquilo. Afinal, ainda era uma criança e não entendia direito o que era vida. Mas a quinta-feira me traria uma notícia que ficaria marcada em minha vida para sempre. Ao chegar da escola, na quinta-feira, vejo minha mãe em prantos com um pedaço de jornal nas mãos.
Nesse jornal havia foto do meu pai. E naquele momento tive a certeza mais aterradora da minha vida, a de que nunca mais eu o veria. Aquele pedaço de papel contava a história mais terrível que eu já li até o presente momento. E essa história era de que dois homens, visivelmente sob o efeito de drogas, abordaram meu pai, que estava no volante do seu carro. Os bandidos o cercaram e entraram no carro, segundo muitas testemunhas que estavam vendo. Meu pai apenas fez um movimento com as mãos para avisar seu amigo que ele esperava, que eles estavam em perigo. Mas segundo as testemunhas, esse movimento lhe custou a vida. Pois os homens, devido ao efeito das drogas, devido à paranoia causada pelas drogas, entenderam ser uma ameaça e fizeram apenas um único disparo. Imagina saber disso aos 12 anos. Pergunta. Saber que seu pai foi morto de forma horrível por homens que o assaltaram sob o efeito de drogas. Que foi morto em um dia, enterrado em outro, e eu apenas fiquei sabendo no dia após o enterro. E por conta disso, jamais tive a oportunidade de dizer o último adeus. Por causa da dependência química, por causa da ignorância das pessoas em relação às drogas, por causa de uma abstinência, sabe, a vontade da próxima dose. Essa pessoa nunca pôde dizer adeus para o seu pai. Ele tinha apenas 12 anos. As drogas destroem absolutamente tudo que tem contato. Mas após um ano de luto e depressão, imagina uma criança de 12 anos, um ano em depressão e luto, porque não conseguiu dar adeus para o seu pai. Todo carro que passava, ele achava que era o carro do seu pai. Mas então, após um ano de luto e depressão, esse jovem decidiu trabalhar e estudar como um louco sobre tudo que era possível para aprender sem limites. Orei ao Criador pedindo que ele fosse meu pai, já que permitiu que meu pai fosse tirado de mim dessa forma tão cruel. E a partir desse dia decidi orar por apenas um motivo: sabedoria. E por isso eu tenho como missão aprender e tentar ajudar ao máximo de pessoas. Que o Criador abençoe a todos, e aqui ele encerra falando o nome dele. Assinado, Marcelo Medina. Essa é a minha história. Aliás, essa é 10% da minha história. Isso é uma das coisas que são o motor que mais me motiva a falar sobre esse problema que aflige a sociedade de uma forma tão arrasadora. Então, é necessário que homens e mulheres decididos a mudar abram os olhos das pessoas que não conhecem a profundidade disso. Não é um diploma que trará conhecimento às pessoas. Não é um papel que trará autoridade para você falar sobre um assunto. É a sua história, são as suas cicatrizes, é aquilo que você aprendeu a fazer com aquilo que marcou a sua vida. Então, antes de você destilar ódio sobre algo que está mudando vidas, compreendam as histórias, compreendam que esse é um problema extremamente sério. Ou seja, se houvesse um projeto desse quando eu tinha 12 anos de idade, talvez esses dois caras que tiraram a vida do meu pai estavam dentro desse projeto, e só talvez hoje eu teria meu pai. Claro que isso marcou minha vida, isso me transformou em quem eu sou hoje, com apenas 12 anos. Isso é só 10% da minha história. Isso mudou a minha vida. Talvez eu não seria o homem que eu sou hoje, não teria a profundidade, a complexidade de entendimento que eu tenho hoje. É por isso que todas as coisas acontecem por um motivo e por um propósito. É por isso que todas as coisas têm um direcionamento do Criador. E é por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, sabe? E é por isso que nós temos que ter a coragem de defender o que é correto. É por isso que nós temos que ter a coragem de defender o que é certo. Mesmo que o mundo inteiro diga que o errado é certo, o errado continuará sendo errado. Os projetos passam por muitas dificuldades.
Os projetos passam por muitas carências. A grande realidade é que talvez só 10% dos projetos que existem hoje em dia sabem o que estão fazendo. Eles estão aprendendo com os erros. Por isso que é importante uma base, por isso que é importante que surjam mais canais assim, que surjam mais pessoas querendo abordar com seriedade o problema. Por isso que eu evito entrar, sabe, em picuinhas, em brigas. Ah, você é do lado A, você é do lado B. Não, eu sou do lado das vidas, porque para mim, quando diz que tem um projeto que tem 40 vidas, independente se está indo bem ou não, para mim são 40 famílias que estão dormindo bem, ainda mais um número incontável de família, de filhos, assim como eu, que poderiam estar dormindo com seu pai. Então, antes de militarem contra projeto, eu não estou dizendo que isso é errado, cada um tem a sua perspectiva. Se o projeto comete erro, nós temos que ser os primeiros a cobrar. Mas eu estou falando sobre aqueles que militam para a destruição. Então, antes de militar para a destruição, coloca a cabeça no lugar. Reflita sobre as vidas. Reflita sobre as famílias. Sabe? Às vezes, você agrega mais à sociedade deixando de acompanhar do que... não só a sociedade, mas a sua saúde também. Porque quando você acompanha algo que te faz mal... Pessoal, isso te traz problemas. Isso traz dores e mágoas. Porque a pessoa realmente se incomoda com aquilo e é natural. Por isso que eu não gosto de usar a expressão, é cobra, vamos bloquear, eu não gosto disso. Porque em algum momento a história vai tocar, em algum momento a pessoa vai aprender algo. Eu me sinto mal. Hoje eu me acordei, sabe, de certa forma até um pouco chateado com o que aconteceu ontem. Mas as coisas que foram ditas às vezes precisam ser ditas. Peço perdão a quem se ofendeu. Peço perdão àquela senhora se ela se ofendeu. Mas a realidade é que se uma coisa ela é algo, nós precisamos chamá-la pelo nome. E despertar. Despertar as pessoas que nós não estamos falando só do projeto, pessoal. Nós não estamos falando de uma instituição. Pai Resgatando Vidas para mim vai além de um projeto. Não pelo começo. Desculpa, não pela história, não pelo projeto. É pelo termo Pai Resgatando Vidas. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, se remetia ao Pai, ao Criador, como o Abba, que é papai, e é assim que eu me remeto ao Criador. Então quando eu digo Pai Resgatando Vidas, não é Pai Marcos, não é Pai Alex, Pai Reinaldo, é o Pai, o Criador, resgatando as vidas do lamaçal. Ora, se estão se enriquecendo, é eles que darão conta com o Criador. Se um dia tiver algum presidente de um projeto enriquecendo, eles darão conta com o Criador. Eu digo para vocês que isso será pesado, porque o que foi colocado sobre a mão deles é algo extremamente profundo, é algo extremamente... Sabe, é uma missão que deveria ser de todos. Isso é profundo, pessoal. Isso é profundo. Essa é uma missão nossa. Então, o ide de Jesus Cristo não é ide para uma igreja se fechar, não. É ide e vai resgatar as pessoas que estão precisando. Sabe, aquela parábola que tinha um homem ferido na estrada é mais do que uma historinha. Ela conta muito sobre quem nós somos. Sabe, diz que passou um sacerdote, passou um músico, passou pessoas que poderiam ajudar, mas essas pessoas estavam limpinhas demais para ajudar aquele homem ferido. E quem foi lá e ajudou ele era aquele que a sociedade dizia que não valia nada, era aquele que a sociedade dizia que era um prostituto, era aquele que a sociedade dizia que não seria salvo. Olha só, então se tem uma pessoa que se diz que não é a pessoa mais certa do mundo, que se autoproclama prostituta, etc e tal, mas essa pessoa está indo lá salvar, ela está fazendo um id, em algum momento o Criador irá tocar no coração dela. Sabe, pessoal, eu não estou nervoso de forma alguma. Isso é uma história que toca muito, são coisas que tocam muito. Sabe, estar nervoso é algo muito superficial, porque você conta até 10 e passa. Mas quando você vê que as coisas começam a tomar uma dimensão que poderá fazer com que 40 famílias voltem a chorar. Pessoal, reflitam. Simone Cora, Medina, eu já te admirava. Muito obrigado, mas sabendo da sua história, eu te aplaudo de pé. Que isso? Só o Criador merece a glória. Muito lindo você ter se exposto dessa forma. Obrigado. Agora, Medina, então quer dizer que nós vamos ter que aceitar? Não. Nós vamos ter que construir, pessoal. Nós vamos ter que construir projetos melhores. Nós vamos ter que construir diretores melhores. Nós vamos ter que construir corpos de direção melhores. Nós vamos ter que construir histórias mais profundas. Sabe, mas mostrando o caminho, dando um norte, dando um direcionamento. Dando um caminho a ser seguido. Sabe, dizendo assim, olha,
cara, não está indo, não tá certo indo assim. Sabe, você não está dando um bom testemunho. Isso está magoando pessoas que não estão entendendo. Então vamos fazer assim, sabe, trazendo a realidade da construção. Se cada um construir um tijolinho, pessoal, nós poderemos ter, daqui a 1 ou 2 anos, projetos muito melhores. Projetos que não vão cometer erros de amadores, mas com pessoas que querem construir. Com pessoas que usam as suas cicatrizes para construir. Usam suas cicatrizes para curar o próximo. Pessoal, não confundam isso com uma pregação religiosa. Isso é uma história de vida. Eu estou abrindo meu coração para vocês. E eu vou ser muito sincero. Vocês nunca me vêm falando sobre mim. Vocês nunca me vêm, sabe, mostrando minha vida. Eu não sou um blogueiro. Eu não sou uma pessoa que gosta de falar sobre mim. Porque as pessoas não têm que olhar para mim. As pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus Cristo. E esse é o caminho. As pessoas têm que olhar para mim e entender algo. Não olhem para mim. Mas às vezes é importante você falar sobre a sua história. Porque as pessoas, elas criam rótulos. E as pessoas amam rotular outras pessoas. Elas amam dizer que você é isso, que você é aquilo, você é da esquerda, você é da direita, enfim, as pessoas gostam de rotular porque as pessoas não conseguem analisar a situação com profundidade. Quando nós falamos de vida, pessoal, nós estamos falando de uma infinidade que não tem valor. Uma vida é um universo em si mesmo. Quantas vidas são tocadas por essas vidas? Vamos falar de nós mesmos. Quantas vidas já foram tocadas pela sua história? Quantas vidas já dependeram de você em algum momento da sua vida? Quantas vidas contaram com você em algum momento da sua vida? Agora pega a história de dependentes químicos, que eles já confessaram, quantos já passaram pelos projetos que nós assistimos, que já falaram que eles tiraram várias vidas. Quantas histórias de crianças semelhantes a que eu tive na minha infância. Hoje esses homens que estavam lá na rua, tirando a vida de pais de famílias, estão lá querendo ser filhos, querendo buscar uma nova vida. Medina, mas 100% deles vão ser curados? Claro que não, infelizmente não. Mas se 10% deles, se 1% deles foram restaurados, pessoal, nós estamos falando de uma infinidade de famílias que não sentiram dor. Nós estamos falando de uma infinidade de crianças que não perderam seus pais, suas mães. Né? Então isso é algo muito importante, muito salutar a se falar. Então quando nós formos falar de vidas, nós temos que ter a responsabilidade disso. Nós temos que ter a responsabilidade de falar sobre a questão que é mais importante, que é vidas. Ora, o projeto está recebendo críticas, ótimos, o que vamos fazer com essa crítica? Isso não quer dizer que quem está criticando é uma pessoa ruim. Isso não quer dizer que quem está criticando quer o mal do projeto. O problema é que quando essas pessoas se alinham com pessoas que têm uma agenda ruim, que se alinham com pessoas que têm sim um coração ruim, então é fácil se contaminar. Né? Então é por isso que nós temos que despertar. Então, vamos pensar nas vidas. Né? Vamos pensar nas vidas. Então, eu fico feliz quando novos projetos aparecem, né? Por exemplo, agora, muita gente tem me falado do projeto de Itanhaém. Nossa, que maravilhoso! Né? No litoral de São Paulo, que quem já foi para lá sabe que sofre muito com o problema da dependência química, que é um problema que precisa ser falado, precisa ser abordado. Então, pessoal, esse foi um pouquinho da minha história. Né? Peço perdão a vocês aí. Né? Eu não gosto de falar muito sobre mim. Eu garanto para vocês que isso é 10 ou 15% da minha história. Mas é para as pessoas entenderem, olha, por que o Medina quer falar sobre isso? Por que o Medina fala sobre o problema de dependência química? Por que tanta profundidade? Por que o Medina quer abordar a visão dos projetos? Por que eu digo que eu sou entusiasta de projetos? Por dizer que eu sou entusiasta de um projeto, eu não estou dizendo que eu vou passar a mão sobre o projeto. Vocês acompanharam a live de ontem? Toda a live de ontem, aliás, foi apontando erros graves do projeto. Isso quer dizer que eu parei de admirar o projeto? Não. Nós precisamos ter controle emocional e também sabedoria em saber interpretar e fazer uma diferença entre os erros e os acertos.
Quando nós pararmos de romantizar que aquilo que é bom só acerta e aquilo que é ruim só erra, nós vamos compreender melhor a complexidade humana. Na verdade, todos nós, pessoal, temos dentro de nós momentos em que nós erramos feio, momentos que nós acertamos, momentos que nós somos bons, momentos que nós somos misericordiosos, momentos que nós somos ruins, momentos em que nós somos egoístas. Isso é ser humano. Logo os projetos, ou logo as histórias dos dependentes químicos também serão assim. Não é porque um dependente químico virou as costas para o projeto que ele já é ingrato, não é porque o projeto cometeu um deslize que ele já precisa ser abonado, nós estamos falando de vidas. Teu projeto, a Adriana está falando, teu projeto do pastor Babal na Cracolândia, é lindo demais. Pois é, Adriana, eu já conversei com o pastor por telefone, né? Nós estamos de marcar uma live, vai ser algo muito forte, eu tenho certeza. Olha aqui, ó. A Sandrinha Pico de Ouro está falando, a gente dar a nossa opinião não significa que estamos falando mal de alguém, exatamente. Exatamente, por isso que eu abri espaço, ontem, por exemplo, que assistiu minha live, por isso que eu abri espaço para uma senhora, só que quando a opinião deixa de ser sobre o âmbito do projeto e começa a ser um ataque, no caso foi um ataque à minha pessoa, ou então acusações sérias sem fundamento, aí a gente precisa posicionar, foi o que eu fiz. Agora não tem problema, eu gosto de ouvir. Na verdade, se vocês olharem no meu YouTube, se vocês olharem no meu Facebook, vocês vão ver que eu não apago comentários. Apenas sim apago e continuarei apagando os que são ofensivos. Porque ofensa não agrega. Agora, uma pessoa ter uma opinião contrária, isso não quer dizer que o projeto não flui, pessoal. A pessoa ter uma opinião contrária não quer dizer que ela não pense em vidas, que ela não gosta de vidas. Muito pelo contrário. Às vezes ela está vendo um erro no projeto que ninguém mais está vendo. Isso a incomoda ao nível dela começar a se manifestar na internet. Isso é normal. Isso não quer dizer que ela não gosta do projeto. Então vamos parar de rotular. Vamos parar de falar essa é cobra porque ela fez um comentário ruim. Ou vamos parar de falar esse é puxa-saco porque ele ouviu uma coisa boa no projeto. Vamos ser mais inteligentes, mais profundos e mais humanos. Porque afinal, o que importa não é Marcos Bastos, não é Reinaldo, não é Pai Resgatando Vidas, não é Reviver. O que importa não é Marcelo Medina, o que importa não é fulana de tal. O que importa, pessoal, são as vidas. O que importa às vezes são aquelas pessoas que entrou uma vez no projeto e saiu como aquela senhora que o pessoal chamava de Passo Longo. Eu não me esqueço dessa pessoa. Porque quando ela entrou no projeto, você viu o desespero dela de estar num ambiente onde não conhecia ninguém. E ela achava que aquelas pessoas iam fazer mal. Quem lembra da Adriele, a primeira vez que a Adriele entrou no projeto com um choro de desespero. Hoje a Adriele está perdida novamente. Mas aquela Adriele foi um relampejo de alguém que pedia socorro. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então parem de criar falsos ídolos. Parem de achar que Reinaldo é o melhor, que o Marcos é o melhor, que o projeto Reviver é o melhor, que o projeto Pai Resgatando Vidas é o melhor. Parem de criar falsos ídolos, porque uma hora esse ídolo vai te decepcionar. E quando esse ídolo te decepcionar, esse amor se transformará em ódio. E quando esse amor se transformar em ódio, as pessoas militam contra os projetos. Então ore para as vidas. Não observem as pessoas como se elas fossem boas demais, mas já espere ser decepcionado. E aí, se um dia você for decepcionado, isso não vai te doer. E as vidas ainda continuarão sendo resgatadas. E talvez, se 100 pessoas foram resgatadas, uma ou duas conseguirão vencer esse problema. Mas parem de criar falsos ídolos. Parem de se prostrar diante das lives do Marcos, do Reinaldo, da Kátia. Parem. Adorem somente ao Criador e agradeçam a Deus pelas vidas que estão sendo resgatadas. Vão ocorrer erros, sim. Mas enquanto as pessoas estiverem procurando falsos ídolos, enquanto as pessoas estiverem colocando falsos ídolos, elas serão frustradas. É sobre isso que eu falei. É sobre isso que eu falei no começo da live. Se você não viu a minha história, eu já posso revelar aqui. O começo da minha história, volte depois. Entenda o porquê é importante falar sobre vidas. Se houvessem projetos no ABC Paulista, quando eu tinha 12 anos, pelo menos projetos que eu conhecesse, e projetos que fossem relevantes, talvez, eu não estaria falando hoje aqui para vocês, mas talvez eu estaria com meu pai. Talvez eu teria um outro rumo, mas ainda estaria com meu pai.
Mas eu vou ser muito sincero para vocês. O Criador sabe de todas as coisas. E nenhuma folha de uma árvore cai se não for a permissão dele. Por isso, quando eu tinha 12 anos, eu entrei em depressão por causa disso. Hoje eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque foram essas cicatrizes, essa dor profunda que eu passei que me transformaram nessa pessoa. E eu aprendi a transformar uma dor em cura. Eu aprendi a transformar uma morte em vida. Porque hoje, pessoal, muitas pessoas me procuram para falar sobre esse problema. E quando eu tinha 12 anos, 13, 14, 15, eu podia ter escolhido olhar com vingança. Eu poderia ter escolhido olhar esse problema com ódio. Eu poderia ter escolhido olhar de diversas formas. Ser um justiceiro. Mas depois de muita dor, depois de entender que o Criador me abraçou como um filho amado, e eu consegui compreender que a minha vida só teria sentido quando eu a servisse, quando eu dedicasse qualquer coisa que Deus me desse a servir outras pessoas. Ali eu entendi o que era o chamado, ali eu entendi o que significava você olhar com misericórdia essas pessoas. Você entende o que é olhar com misericórdia a dor das pessoas. Você entende quando você transforma a sua dor em algo positivo, em algo que vai tocar vidas. Então, isso é algo muito profundo. A Lei de Passos está falando aqui, tem uma curiosidade. Antes desses projetos estarem em evidência, você fazia live sobre o quê? Não leve a mal minha pergunta, agradecida. Não, Leide, jamais. Eu não levo nenhuma pergunta a mais. A mal, desculpa. Né? Antes de começar, antes de eu conhecer projetos, eu fazia vídeos sobre livros. Eu cheguei a ter canais sobre livros, eu lia os livros e descrevia. Não teve muito sucesso porque eu já trabalhava com o YouTube, mas com plataformas de canais que eu não aparecia. Eu trabalhei durante muitos anos fora da internet também e já rodei o Brasil, servindo vidas, conhecendo pessoas, conhecendo histórias, servindo famílias, igrejas, conhecendo a dor humana. Porque não se pode falar sobre algo que você não passou, não se pode falar sobre algo que você não conhece. E há anos eu queria falar na internet, mas eu achava que não existia um momento perfeito, eu acho. Eu queria um momento perfeito, o tema perfeito, o assunto perfeito. Eu gosto muito de, por exemplo, muitas pessoas me falavam, poxa, abre um canal de investimentos, porque eu gosto muito de investimento. Ou abre um canal sobre ciência, porque eu também gosto muito de ciência. Histórias que eu gosto muito de, eu estudo também muito mesmo sobre sociedades antigas. Mas quando eu conheci os projetos, se alinhou porque batia com a história da minha vida, com aquilo que eu estava vivendo, com as histórias, com as famílias que me ligavam. Então, quando se alinha o propósito, não existe momento perfeito, eu acho, E foi aí que eu decidi aparecer fazendo live. Então, eu não fazia lives, eu fazia vídeos gravados antes, falando sobre livros, histórias de livros, ou algumas pregações, mas nada que eu divulgava. Então, foi aí que eu decidi que o projeto... Eu decidi não, Foi aí que o Criador me chamou, essa é a verdade. Porque eu sempre esperava o momento perfeito, eu sempre esperava a hora perfeita. Mas quando o Criador falou, agora é a hora, eu não tive dúvida. E eu peguei e comecei a gravar vídeos. Tem alguém me chamando no Messenger falando, preciso falar com você. Esse e-mail que está aqui, medinafalecom@gmail, justamente para isso. Eu estou aguardando os e-mails de vocês, com as histórias de vocês. Eu só vou falar os nomes, se vocês permitirem, é claro. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que tem histórias talvez parecidas, que conhecem ou passam por essa dor na família. Contem. Falem da dor, o meu filho, o meu sobrinho. O que está acontecendo pode tocar muitas vidas. A Tatiana está falando, Medina, está na hora de você escrever seu livro. Obrigado, Tatiana. Eu sonho em ser escritor, sim, não vou mentir. Já comecei a escrever um livro, mas eu acho que, bom, quem sabe, Pode ser que um dia saia do papel aí. Eu gosto de escrever, Eu escrevi esse e-mail. Não é uma história fantasiosa. Você pode perguntar para quem me conhece. Então, apenas o que eu peço
Eu não peço muito, é responsabilidade com vidas. Conheçam as histórias, né? E começam a observar com menos... Como é que eu posso dizer? Comecem a observar, não apenas, sabe, com o intuito da bandeira do projeto, mas sobre as histórias das vidas. A Vânia está falando, eu sou fanática no projeto do Pai Marcos. Vânia, isso não é um problema. O problema, Vânia, é quando as pessoas transformam o Marcos Bastos, transformam o Pastor Arisson, o Reinaldo Reviver, um grande amigo. O Reinaldo, se estiver assistindo, um beijo. Aliás, Marcos Bastos, se estiver assistindo, um grande abraço. Pastor Arisson, que sempre me acompanha, um abraço, saudade de vocês aqui na live. Não transformem eles em ídolos. Porque serão falsos ídolos, percebe? Vocês irão se decepcionar. Pessoal, se porventura alguém olha para mim e fala, poxa, o Medina é isso, aquilo, eu tenho que afirmar que algum dia eu vou decepcionar vocês. Desculpa. Algum dia eu irei decepcioná-los. Pode ser que já em alguma opinião minha eu decepcionei vocês. Então não criem falsos ídolos. Meu filho de 4 patas ficou bravo. Ou seja, em algum momento nós vamos decepcionar porque nós somos humanos. Então não crie falsos ídolos, porque uma hora esses falsos ídolos irão se desmanchar. Quando esses falsos ídolos se desmancharem, sabe aquela expressão que o amor e ódio, o que separa eles é uma linha tênue? É exatamente isso. Porque o amor cego pode facilmente se transformar em ódio. Então vamos olhar para as vidas. Se apaixone pelas histórias da vida, sabe? Eu não estou dizendo que é errado. Eu gosto muito do Marcos Bastos. Eu gosto muito do Reinaldo Reviver. Eu gosto muito do Pastor Arisson. Sabe, acompanho esses 3 sempre que eu posso. O Alex Batista também, uma outra pessoa que eu aprendi a admirar muito, um homem íntegro. Esses 4, sempre que eu posso, eu estou ali acompanhando. Agora, o que é mais importante são as vidas, as histórias, aquilo que toca. A Nilda tá pedindo para eu mostrar meu cachorrinho. Amor, o pessoal tá querendo ver o cachorrinho para completar a história aqui. Eu não sei se o pessoal vai querer entrar. Esse aqui é o meu bravinho, que às vezes aparece na live, pessoal. Filho, fala oi pro pessoal aqui, fala. Fala, oi família! Esse aqui é um Shih Tzu, muito amado, ele fica bravo de vez em quando, né? Mas papai ama, né, bebê? Dá tchau pro pessoal. Obrigado a todos. Vamos olhar aqui os comentários do pessoal. Lindo. Opa. Lúcia Silva, hoje a Cris teve uma crise de choro bem na hora do almoço na chácara. A Sônia respondeu, tadinha, a pressão imensa, Neuza, tudo por causa do João. Pois é, pessoal, é que lidar com vidas, ninguém é feito de ferro, né? Ele é lindo, Medina, cuida com carinho. Pois é, ele é demais, né? Nosso bebezão, já tem 2 anos. Eu gosto de falar que eu sou um pai de pet com orgulho, sei que tem gente que não gosta, né? Mas a gente tem que aprender a criar, a cuidar, né, da criação do nosso Criador. Mas, voltando ao assunto aqui, a grande realidade é que as pessoas, quando nós lidamos com pessoas, a pressão é muito grande, né? Porque cada vida tem a sua verdade, cada vida tem o seu, sabe, a sua esfera de experiência. Então, quando você junta muitas pessoas, cada uma com a sua experiência, cada uma com a sua, com o seu temperamento, cada uma com a sua emoção, é complicado. A Eliette está falando, Medina, o Catunda ainda está no projeto. Bom, Eliette, até onde eu sei, o Catunda não faz mais parte do projeto, né? O Catunda tá tocando alguns projetos pessoais, né? Que até onde ele me falou, ele ia, acho que pro Rio de Janeiro, ele tem uma cirurgia para fazer, ele tinha alguma prova da polícia para fazer. Mas eu ainda espero e oro para que o Catunda volte, né? Eu não escondo minha admiração pelo Catunda. A Isabel tá falando, The Devils in the Tell. Desculpa pela minha... Eu sempre travo nessa pronúncia.
The devil is in the detail, né? Ninguém vê as palhaçadas do Bruno. Exatamente, o que traduzindo significa o diabo tá nos detalhes. Então sempre observe os detalhes. Quando eu fico emocionado, minha pronúncia fica horrível no inglês, me perdoem, tá? Catunda tá no Alex. O Catunda, pessoal, ele tem um relacionamento muito íntimo, vamos dizer assim, com o projeto do Alex. Porque, vamos dizer assim, o projeto do Alex foi desenhado pelo Catunda, pela experiência do Catunda. O Catunda deu os direcionamentos, deu os treinamentos. Então o Catunda, ele é uma espécie de padrinho, assim, do projeto, né? Ele é a mente por trás do projeto em Guarulhos. Então ele tem um... O Alex sempre que tem algum problema corre pro Catunda, né? Assim, eu acredito que as pessoas que estão mais próximas ali ao Catunda, uma das pessoas que está mais próximas ali ao Catunda, ao Alex, tirando as dúvidas, né? Hoje eu acredito que o Catunda está mais próximo do projeto do Guarulhos do que de Manaus, né? Mas a grande realidade é que nós oramos para que o Catunda volte, que o Catunda dê essa estrutura. O Catunda é um papel muito importante para tudo isso, para esse desenvolvimento, né? Bom, nós estamos... Quantos minutos de live já, pessoal? A minha amiga, não sei se está aqui, a Poliana. Silvana Guiraldo, Medina, perdi a sua história, mas vou ver depois. E manda um beijo para Natália, que o Criador abençoe vocês. Ela ouviu aqui. Obrigado pelo carinho, Silvana. Aliás, amanhã nós vamos falar sobre a história da Silvana, se a Silvana permitir, né? Ó, a Poliana tá aqui. Que legal. Deixa eu ver os comentários. Ó, a Marta falou uma coisa aqui interessante, Marta da Silva. Medina, eu sou fã número 1 do Marcos. Tenho sim ele como meu ídolo. Mas principalmente ele é de carne e osso, como qualquer ser humano. Sou fã pela coragem dele. E como os outros também, mas eu tenho certeza que eles erram também. Não vou me decepcionar com eles porque acho que eles são muito corajosos. E graças a Deus tenho os meus pés no chão. Marta, quando eu digo sobre idolatria, vai muito além disso. Mas assim, muito obrigado pelo seu discernimento da questão. Muito obrigado pela forma como você enxergou a questão, né? Porque o mais importante é olhar para as pessoas e saber que invariavelmente elas vão errar, saber que invariavelmente elas vão cometer erros, né? E focar no que é mais importante, que são as vidas. Aqui 41 minutos, né? Elisama, 43 minutos. Muito obrigado, pessoal. Né? Essa é uma live... Olha, o Catunda tá morando em São Paulo. Ângela, até onde eu sei, não. Cristina Nunes, Medina, esquece essas coisas de horas. Ontem sua live foi longa e interessante. Pois é, Cristina, mas eu recebo algumas críticas. Poxa, Medina, sua live é 1 hora, 2 horas, eu não consigo assistir. Né? Então eu queria fazer lives menores, como é exatamente essa pauta aqui. A Fátima, boa tarde, Medina. Qual é a sua pauta da live? Essa aqui é a primeira live hoje do Fale com Medina, que aqui são sobre histórias da vida real, sobre histórias das pessoas que acompanham, dos nossos seguidores, né? Histórias que tocam vidas. Invariavelmente, essas histórias vão entrelaçar com os projetos, né? Como foi a história de hoje. Hoje eu contei sobre a minha história. O porquê que eu falo sobre projetos, né? O porquê que eu falo sobre dependência química, sobre o problema da mente humana, por que eu decidi inclinar minha vida a estudar isso, né? Então, vejam isso. Amanhã eu vou contar a história da Silvana também, né? E eu quero incentivar vocês. Não precisam se preocupar. Se vocês não quiserem falar o nome de vocês, eu vou respeitar. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que me acompanham, que têm suas histórias que podem tocar a vida de muito. Porque eu recebo essas histórias no Messenger. Então as mesmas pessoas que se corajam a escrever as histórias no Messenger, me mandem um e-mail no medinafalecom@gmail.com. Contem suas histórias. Sabe, contem os seus problemas, contem as suas vitórias, contem os seus medos. Né? Eu vou aqui dar os meus pitacos, vou falar, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. A Vilma Cardoso, Medina, tem uma filha de 37 anos, ela não é viciada em drogas, mas ela me abraça, dia, te amo, mãe. É só eu não ajudar ela financeiramente. Vira contra mim, acusa eu de tudo, que dá errado na vida dela. Que doença é essa? Ela faz drama com os adictos. Vilma,
por favor, me manda um e-mail. Nesse e-mail que tá aqui, eu peço para alguém escrever. Não se preocupe com erros de português, não se preocupe com nada. O que eu quero ver são as histórias. E a gente fala sobre isso, tá? Porque isso é voltado para essas histórias. Vaninha Rodrigues Medina, te sigo há pouco tempo, mas já gosto muito de suas lives. Muito obrigado. Eliette Medina, sua página ainda não é monetizada? Não vejo comerciais. Eliette, minha página é monetizada já faz bastante tempo já, graças a Deus. Né? Agora se está aparecendo um comercial, não sei. Não sei se... Mas algumas pessoas dizem que não aparece enquanto está em live, mas depois aparece, né? Se você entrar nas lives antigas, você vai ver. Graças ao Criador, né? Graças ao Criador, porque... A Nilda, me dá uma agonia ver a pessoa preocupada com o horário. Pois é, né? Que o pessoal fica apontando os momentos, eu sei como é. Desculpa, pessoal. Eu vou colocar um cronômetro aqui agora, tá? Vou comprar hoje o cronômetro, vou colocar, a gente vai acabar com esse problema. Né? Bom, mas enfim, essa foi a live para contar um pouco sobre isso. Eu espero encorajar as pessoas a contar suas histórias. Medina, acho que você vai ler. Medina, parabéns, sua visão para conhecer a realidade, os traumas, as frustrações tem relevância e faz sentido a página, terá sucesso total. Muito obrigado, MC Rufino. Mas ontem eu li também seu comentário, né? Muito obrigado, pessoal. Isso é para conhecer um pouco mais, né? Porque algumas pessoas, elas acabam achando que todo mundo só quer dinheiro, todo mundo só quer... Sabe, fulano tá preocupado com a página, por exemplo, a página monetizada. Fulano só quer falar isso porque quer... tem uma agenda de ganhar dinheiro por trás. Nem todo mundo, pessoal. Se existem pessoas assim, elas darão conta. Mas tem pessoas que têm uma história por trás. Tem pessoas que têm um porquê, uma razão. Tem pessoas que têm como missão algo, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Para inaugurar essa série de lives, né? Fale com Medina. O que é uma honra estar aqui com você. É uma honra conhecer cada um de vocês, né? Peço desculpas se às vezes eu fico um pouco nervoso, mas eu ainda não fiquei nervoso, prometo para vocês. É que às vezes nós precisamos ter um pouco mais de ímpeto, né? Mas estamos aqui para aprender. Tem alguém falando que nós somos vizinhos, MC Rufino, somos vizinhos? Como assim? Sério? Por favor. A MC Rufino, por trás dessa tela tem pessoas gritando socorro, é verdade. Você terá total apoio. E é sobre essas histórias que eu quero ouvir, né? Eu estou aqui, quando eu digo, pessoal, estou aqui para servir vocês de alguma forma, para ouvir a história de vocês, é porque eu quero fazer da minha dor um objeto de cura, não porque eu sou bom, não porque eu sou o cara. Sabe, muitas pessoas hoje me falando assim, você acha um intelectual. Não, vocês nunca vão me ver falando isso, desculpa. Se alguém disse isso sobre mim, bom, se a pessoa tem essa opinião, glória a Deus por ela, mas eu estou aqui, dizendo que eu estou aqui para servir. A Miriam, Esperança, Marcelo Medina, fico bravo quando dou o piup e você não lê, mas gosto muito das suas lives. Poxa, Miriam, me desculpa, tem alguma mensagem hoje que você quer ler? Coloca o piup e 3 coração que eu vou ler, com certeza. Estão perguntando se eu estou sabendo sobre a Adriele. Sim, eu vou fazer uma live mais tarde sobre a Adriele. Nilza Martins Pereira, tá? E aí eu vou analisar tudo. Agora eu quero ver a mensagem da minha amiga aqui. A Mira Esperança. Qual é a mensagem, Mira? Põe o op, por favor, na sua mensagem. Medina, por que você não faz parceria com o Pai Resgatando Vidas no Natal, Carlos? Porque esse não é o sentido do Natal. Se um dia eu fizer qualquer parceria com o Pai Resgatando Vidas, eu deixarei de ter a minha missão, né? Porque se eu dou minha opinião sobre o projeto, apesar que muitos acham que não, eu preciso ser imparcial. E ser imparcial é fazer como ontem, por exemplo, onde eu abri uma live para apontar os erros do projeto. Se eu for parceiro do projeto, se eu for muito amigo, apesar do Marcos falar que é meu amigo, eu falei com o Marcos 5, 6 vezes no WhatsApp, né? Por quê? Porque justamente eu preciso de ter essa imparcialidade para falar do projeto. Agora, eu falo dos problemas com responsabilidade. Eu falo dos problemas com responsabilidade, justamente por causa da minha história. Se você pegou a live agora, volte do início, eu contei um pouco da minha história. Para desmistificar algumas coisas que as pessoas estavam criando, né? O Medina é isso e aquilo. Não tem um problema em as pessoas acharem que eu sou isso e aquilo, de forma alguma. Né? Aliás, a Deus é tão bom, olha só, que eu já tinha escrito esse e-mail, eu tinha falado que essa live ia acontecer ontem antes de começar qualquer coisa na live.
Se você duvida, volte lá na live de ontem e veja lá falando, pessoal, amanhã vai ter uma live muito especial, onde eu vou falar sobre a minha história. Eu falei. A Mira tá falando, hoje não fiz comentários, ontem eu gritava. Poxa, me desculpa, é que ontem, pessoal, foi muito comentário, tava passando muito rápido. Eli Costa, Medina, os adictos se tornaram dependentes do Marcos. Aí quando saem, caem por não terem segurança em si mesmo. Interessante. Outros porque só estão ali mesmo para aproveitar o espaço, é verdade. Infelizmente, é 1 em 1 milhão que o Marcos vai conseguir recuperar. Antes eram dependentes da droga, num projeto de dependência do Marcos. E não só do Marcos, tá ali, mas também de toda a mordomia que isso traz. Também de se sentirem afagados, né, por madrinhas, etc e tal, né? Mas o Marcos se torna, sim, de fato, um porto seguro, talvez, né? Não só o Marcos, mas todos os líderes de projeto. E você percebe que quando eles estão ausentes, que os problemas maiores acontecem. E essa questão de ser um spa, ela é uma faca de dois gumes, porque eles podem olhar para aquilo e falar, poxa, quanto eu tenho que trabalhar para conquistar aquilo? Né? Ou então eles podem falar, nossa, eu poderia ter isso. Então realmente é uma questão complicada. Outros sim, existem aqueles que querem apenas um bom descanso para sua pele. Né? Juscelio Fernandes, Medina, boa tarde. O que você acha do Breno, o ex-cunhado do Marcos, ter tratamento diferenciado dos outros internos? Juscelio, é muito importante esse tipo de pergunta. Eu confesso que eu não observei ainda, eu não fiz nenhuma análise do Breno, porque me parece ser uma pessoa que não tem muitos problemas. Mas, pessoal, desculpa. Pera aí, só um minuto que eu já só ouvi um comercial. A Cristina falando, ainda bem que te conheci, porque tinha medo de me tornar uma fanática. Meus filhos e marido não aprovam. Mas te ouvindo, percebo que sou centrado e prudente nos meus questionamentos. Que legal. Né? Voltando aqui. Se isso ocorre, me desculpa, isso é um erro clássico. Porque se ele está lá dentro, sabendo que ele, vamos dizer assim, tem privilégios, ele não vai se tratar. Portanto, é isso que eu falo. Se existe isso, eu vou observar. Se existe isso, isso é um erro amador, que o projeto não pode mais cometer, porque aqueles que estão ali, se estão em tratamento, e estando em tratamento, eles deixam de ser filhos, pais, mães, namoradas, deixam de tudo. Por isso que, inclusive, eu sou totalmente contra o relacionamento entre funcionários e resgatados, como foi o caso do Bruno. Isso muda, né, Souza? Que dá muita mordomia, mas Marcos é culpado porque quando ele resgata, ele vai ganhar madrinha, celular. Essa é uma questão, Souza, que eu já falei bastante, sobre questão de madrinha. Aliás, eu já fiz muitas lives falando sobre a responsabilidade das madrinhas, né? É claro que existe aquela tentativa de mostrar para ele que existe um outro mundo. Olha, você... A Kátia está falando, Medina, tem um projeto no ABC chamado As Ruas Falam, muito lindo esse projeto. Kátia, se você puder me mandar as informações no message ou no e-mail aqui, Medina Fale Com, te agradeço profundamente, né? O pessoal fica pedindo para eu chamar no WhatsApp. Pessoal, eu peço um perdão do fundo do coração. Eu sei que tem muitas pessoas pedindo para eu ligar. Eu só tenho o meu número pessoal, eu não utilizo o meu número. Eu não gosto de divulgar, porque é o número pessoal. Então eu gosto de me comunicar através da página, ou através do e-mail, ou através das lives. Então peço perdão àqueles que querem que eu ligo, que eu passo o número, né? Porque essa é uma coisa que eu não faço mesmo, desculpa do coração. Então, se vocês querem contar a história, contem no e-mail medinafalecom@gmail, ou então no Messenger. O Messenger eu confesso que já se tornou um pouco difícil, né? Se tornou um pouco difícil de eu acompanhar, porque tem muitas mensagens para a glória do Criador, né? Mas por isso que eu estou dando prioridade ao e-mail. O e-mail ainda está vazio, poucas pessoas estão aderindo a esse meio de comunicação, mas eu vou responder imediatamente no e-mail. Se você me mandou, em questão de horas, eu vou responder, tá? Então, é isso, pessoal. Essa foi a Deta falando, não pode. Eu peço desculpa no fundo do coração. Eu queria ter essa estrutura de poder ter um e-mail só para falar, um telefone para falar com as pessoas. Mas infelizmente, pessoal, se eu for ficar o dia inteiro no telefone com as pessoas, eu não vou poder observar o canal, eu não vou poder fazer lives, eu não vou poder me concentrar no meu trabalho, porque eu cuido de muitos canais, graças a Deus, tem muitos canais que não são meus, tem canais que eu sou parceiros, que eu só cuido da estrutura, então eu preciso estar de olho em muitas coisas, né? Então é muito difícil eu ficar no telefone, é muito difícil eu responder o WhatsApp, tem gente que fica bravo comigo no WhatsApp. Agora, estando com o e-mail aberto, eu sempre vou te responder, tá? Então, pessoal, eu espero que as pessoas tenham entendido. Essa live foi uma live mais curta, acho que nós estamos chegando a 1 hora de live. Para contar um pouquinho dessa história, amanhã nós vamos ter a live oficial, né?
do Fale com Medina, que essa foi a 000, amanhã vai ser a 01, e eu espero receber e-mails, né? A Miriam tá falando aqui, Miriam, agora eu vou ler todos os seus comentários, tá? Já cansei de gritar e falar que os projetos deveriam ter uma sala tipo Lan House, com horários e não celular. Miriam, você tocou num assunto muito importante, né? Inclusive um assunto que eu cobrei o Alex esses dias atrás, porque o Alex falava, eu não sei se vocês lembram, mas o Alex quando montou o projeto lá em Guarulhos, eu lembro das coisas. Que eles iam montar uma Lan House. Acabou se montando uma padaria e a Lan House ainda não foi montada. Mas é muito importante. Se os projetos tiver Lan House, acaba com essa história de celular. Porque o celular, pessoal, ele é mais danoso do que ele faz bem. Ah, eles estão falando, o celular, por exemplo, o Marcos usa o argumento de que o celular é um psicólogo. Então, tudo bem. Tem um celular do projeto, ok? Olha que inteligente. Tem um celular do projeto. Cada interno terá 1 hora de uso ou 2 horas de uso. Então, nesse tempo, eles só irão usar para falar com suas madrinhas ou para pesquisar as coisas que são mais importantes. Eles não ficarão pesquisando vídeos que são gatilhos de violência, eles não ficarão pesquisando besteiras que são gatilho para um monte de outras coisas. Olha que inteligente, né? Então isso é muito importante, esse comentário. Então, se eles criarem centrais de Lan House, sabe, será um computador com controle, sabe, eles não vão entrar em qualquer site, eles vão estudar, vão fazer cursos, isso é muito, muito inteligente. Eu sei que montar uma estrutura de Lan House para um projeto não é barato. Não é barato, mas poxa, se o público ajuntou e comprou uma chácara, se o público ajuntou e está montando estrutura para o projeto, poxa, os projetos conseguem sim, conseguem, né? Vamos fazer um esforço. Amanhã está programada uma live com a Cris, que é uma assistente social, é uma pessoa para a gente também falar sobre isso. Eu vou estar trazendo cada vez mais pessoas, né? Eu estou conversando, inclusive, com alguns diretores de clínicas. Nós vamos trazer também a visão das clínicas para a página, porque tem pessoas que falam, poxa, Medina, você fala mal de clínica. Não falo mal de clínica, eu só falo a realidade. É que tem pessoas endeusando clínicas, esquecendo que clínicas são pagas, esquecendo também que é muito difícil para a clínica. E eu vou trazer os diretores de clínica para mostrar para vocês a realidade das clínicas. Porque muitas pessoas conhecem a clínica de ouvir falar. Porque clínicas não fazem live, né? Hoje nós conhecemos projetos porque os projetos fazem live. Mas o mais importante, pessoal, é falar sobre o problema na dependência química, que é um problema que poucas pessoas conhecem de verdade. Poucas pessoas se interessam pela complexidade. E justamente por isso, esse talvez é o maior câncer da sociedade na atualidade. Tá? Então eu agradeço a todos que compartilharam essa live. Todos aqueles que compartilharam comigo a dor. Que compartilharam comigo a história. Tá? Então se você não viu a minha história, volte no início dessa live, compartilhe. Sabe? Para as pessoas começarem a entender o que significa a responsabilidade, inclusive para a cobrança. Responsabilidade sobre o projeto, sobre as vidas. Né? Então, vamos estar mais juntos, vamos crescer de forma mais racional, vamos crescer de forma mais lúdica, vamos crescer de forma mais maduras, sabe? Deixando a emoção um pouco de lado. Quando nós analisamos a coisa com emoção, acontece coisas como, por exemplo, aconteceu ontem. Uma pessoa entrou extremamente nervosa na live, acaba deixando o ambiente pesado. Isso não é legal, peço perdão, né? Peço perdão inclusive a senhora, né? Que se eu ofendi, não tem problema em pedir perdão, mas quando nós chamamos algo pelo que ela deve ser chamada, pessoal, a realidade, mesmo que ofenda, mesmo que você peça perdão, como eu estou pedindo, a realidade ainda é a realidade, e o nome que foi atribuído ainda será o nome que merece ser atribuído, tá? Pessoal, que o Criador abençoe todos. Vamos ver aqui os comentários antes de eu encerrar. A Cris está tão esgotada hoje que desabou. É como dar murro em ponta de faca. Ele Costa. Uma hora o cansaço bate e a pessoa explode. Pois é, Cris, eu acho que não é nem esgotamento. Eu acho que chega uma hora em que você olha e começa a refletir, né? Será que está valendo a pena? Será que está surtindo efeito? Será que quando nós falamos aqui, por exemplo, ontem eu fiz uma análise, eu vou falar por mim. Por que eu fiquei um pouco, por exemplo, frustrado? Eu demorei 2 dias fazendo uma análise fria. Eu abri uma live contando os problemas que eu observei no projeto, contando os problemas que eu observei no Bruno, por exemplo, os problemas que eu observei em todos os lados. Eu fui extremamente imparcial.
E a maioria das pessoas está vendo, está defendendo, ou seja, parece que você está falando uma outra língua. As pessoas estão tão inflamadas, as pessoas estão tão cheias de verdades, que elas não conseguem ouvir sequer a mensagem que está sendo passada, percebe, pessoal? Então, quando alguém diz que algo é mau caratismo, não se ofendam. Quando alguém diz que uma palavra mais forte, é para talvez, utilizando uma expressão mais forte, trazer um choque de realidade para a pessoa. Ora, se nós estamos falando de vida, se os problemas do projeto foram apontados, então o que você quer agora? Que vá lá e se derrube os prédios? Né? Então, é sobre a responsabilidade. Emília Rodrigues. Antigamente não tinha celular, muito menos madrinhas. Clínicas ou projeto eram artesanato. Livros para ler, aliás, livros. Tocou no assunto muito bom. Livros para ler, fazer hortas, carpinar, matos, etc. Celular hoje só para pedir Pix e virou uma lástima. Emília Rodrigues, e o que me chama a atenção é que as pessoas dão Pix e deixaram alguns donos mais ricos. Minha opinião, não tem problema, sua opinião. Né? Na verdade, as pessoas, os donos de projeto, eles têm toda uma estrutura para cá, né? Porque assim, pessoal, voltando para essa questão, clínicas são caras, tá? A clínica mais barata que eu conheço, acho que está em torno de R$300 por mês e pasmem, tem famílias que não conseguem pagar R$300 por mês. Mas a grande realidade é que a média de uma clínica hoje no Brasil, em São Paulo, por exemplo, que é o lugar que eu tô, gira em torno de 1.800, 2.500, 5.000 para cima. Tem clínicas de mais de R$8.000 em um mês. Quem tem condição de pagar isso? Se vocês têm, glória a Deus, eu não tenho. Projetos são de graça. Então, da onde que vem a estrutura para o projeto? Da monetização das lives, né? Da monetização das lives, das ajudas, das madrinhas até, dos projetos e também dos Pix, né? Então, a estrutura de um projeto é uma coisa. Você veja bem, será que o projeto enriquece? O Marcos é uma figura que parece demonstrar que o projeto enriquece porque o Marcos já era rico. Essa é a verdade, o Marcos já era rico, ele já tinha carros, já tinha iate, etc e tal. Agora, vamos ver, por exemplo, o Alex, que também é pai resgatando vidas. Olha o que está acontecendo com o Alex, ele estava passando dificuldade. O Alex está enriquecendo, pessoal? O Alex está enriquecendo? O Reinaldo, grande homem também. O Reinaldo, ele mora com a família num cubículo. O Reinaldo está enriquecendo? Vamos falar. Quem mais? Me ajudem. Chega uma hora que dá um branco. Então, as pessoas olham para um modelo que é o Marcos é rico. Né? O Marcos é rico. Então, isso mostra para as pessoas que, olha, os projetos estão enriquecendo. Por exemplo, nós podemos olhar para essas igrejas que pedem muito dinheiro. Tem igreja que realmente o pastor enriquece. Estão falando para eu conhecer o projeto Bom Samaritano. Rosane, o projeto Bom Samaritano, me manda o link, claro, por favor. Né? A Kátia, bem lembrada aqui, a Poliana, a Norma. A Kátia está enriquecendo, pessoal. A Kátia está passando por inúmeros problemas. Oro muito pelo projeto da Kátia. Aliás, Kátia, se você quiser voltar a participar aqui, eu tenho visto o teu crescimento, né? Fico muito feliz. Né? Então, vamos começar a analisar os modelos. Então, olhar para o Marcos e ter ele como modelo... Eu não estou criticando a sua opinião, tá? Eu estou só apenas trazendo uma luz sobre o assunto. Olhar o Marcos, que é uma figura que já era rica, né? E achar que isso deixa mais rico, não é um bom modelo para se ter. Agora, vamos pegar todos os outros modelos. Vamos fazer a Sibéria está falando portas abertas. Né? Exatamente. Então, são outros modelos e modelos, entendeu? Então... eu acho difícil o projeto enriquecer. Como igreja, as pessoas acham que os pastores enriquecem porque tem como modelo essas igrejas famosas neopentecostais que estão na televisão. Agora, vai ver a vida de um pastorzinho de uma igreja local. Né? Muita gente fala, eu quero ser pastor para enriquecer. Então, é preciso a gente entender. Agora, de fato, isso é um problema? Os dependentes químicos, os internos, usam esse celular para pedir Pix para as madrinhas. Então... ajudem os projetos. Ajudem os projetos. Né? Então, assim, pessoal, gostaria de agradecer a todos que compartilharam essa live. Eu acho que eu já me estendia mais do que eu gostaria. É para ser mais curta essas lives da tarde. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. Né? Se você não viu minha história, volte até o começo, volte lá, e onde eu conto um pouquinho sobre minha história, tá? Então, até mais tarde, pessoal. Um beijo no coração. Que o Criador os abençoe. Novamente, uma honra estar aqui com vocês. Espero vocês lá, tá? Então, até o próximo vídeo.
ou até a próxima live, se assim o nosso criador permitir. Beijo no coração.